Tudo bem, tchau? Pode? Pessoal, antes de mais nada, sejam bem-vindos ao nosso curso de gravidade quântica sintoticamente segura, uma tradução livre de Synthetically Safe Quantum Gravity, que é uma das abordagens hoje utilizadas para buscar descrever um cenário de gravidade quântica. E a primeira pergunta é por que então se preocupar em resolver essa questão de ter uma descrição quântica, né, uma teoria quântica de gravidade, já que a gravidade de Einstein funciona tão bem? Bom, a literatura mostra que a gravidade de Einstein funciona muito bem, essa é a melhor teoria gravitacional que nós temos. No entanto, nós sabemos também que ela é uma teoria clássica e uma teoria que funciona muito bem dentro da escala do sistema solar. Que mesmo com a relatividade geral, hoje, com as ondas gravitacionais, nós temos dados e nós vemos que ainda é necessário a gente entender como é que uma teoria quântica de gravidade, ou seja, um regime de altas energias, você pode ser, para o regime de baixas energias, ser compatível com as observações clássicas. Isso significa que a gente precisa de uma teoria matematicamente consistente e que em algum momento a gente possa ter experimentos para que essa teoria de fato seja uma teoria formalmente falando. Então, não é um luxo só, como alguns gostam de escrever, e nem uma religião. A gravidade quântica é uma preocupação, digamos, altamente digna, digamos assim, daqueles que procuram entender como nós podemos ver correções, por exemplo, no potencial, correções quânticas no potencial neutrino. Várias tentativas, várias abordagens têm sido desenvolvidas até o momento. A mais famosa, que chega para todo mundo, né, a mais famosa que eu digo assim, o que a gente vê muitas vezes em documentários científicos é a teoria de supercórtex, a teoria de córtex, que propõe ser uma teoria de unificação, por exemplo. Outras abordagens, como por exemplo, que não propõe ser uma teoria de unificação, mas Loop Quantum Gravity, por exemplo, ou gravidade quântica em laço, já pretende descrever como o espaço-tempo, de forma discreta, pode ter em algum momento alguma correspondência com esse nosso regime contínuo, e como a gente pode entender, por exemplo, eliminar singularidades previstas nas teorias clássicas, mas no regime quântico. Então, há outras abordagens como causal set triangulations, e assim vai, pode ser Rojava lifts. Você tem uma busca por ter uma teoria quântica de gravidade matemática consistente. E aonde que entra a segurança assintótica, ou a synthetic safety, nessa história toda? O que nós temos hoje como teoria renormalizável, nós temos ferramentas de teoria quântica de campos que mostram como você pode acrescentar termos de altas curvaturas nas suas teorias, na teoria de Einstein, e você propor uma teoria renormalizável. Stelly tem um trabalho famoso em cima disso, onde você consiga mostrar que aquela teoria é renormalizável do ponto de vista perturbativo, que são as ferramentas usuárias de teoria quântica de campo, e que essa teoria renormalizável ela é uma teoria preditiva. No entanto, mesmo as high derivatives quantum gravity, essa teoria tem uma questão intrínseca, como várias, todas elas têm, claro, todas as abordagens, que é a questão de lidar, por exemplo, com a questão da arbitrariedade. Ou seja, aparecem ghosts ali, ou seja, modos fantasmas que você não tem muito controle. Claro, cada área vai dizer que pode controlar essas questões. Mas onde entra a gravidade quântica assintoticamente segura nessa história toda? É trazer principalmente uma ideia de ter uma espécie de teoria que possa ser preditiva, ela possa te dar a possibilidade de fazer medidas de observações físicas, mas que seja uma teoria que você consiga entender o conceito de renormalizabilidade, mas dentro do regime não perturbativo. As técnicas de teoria de perturbação, teoria quântica de campos, nas teorias de gravidade que você vê baseadas em teorias quânticas de campos, elas têm essa questão de lidar com os modos fantasmas. A busca da segurança assintótica é tentar entender isso. Um pouco isso começou com um seminário do Weinberg em cima de umas ideias do Parisi sobre essa questão de você ter segurança assintótica, ou seja, você tentar estudar, digamos,
caso do trabalho com árvore, foi o ponto fixo para o campo gravitacional, porque o campo gravitacional acaba sendo para a gente, a métrica, o nosso campo dito fundamental, mas não necessariamente a gente pode levar esse termo fundamental tão a ferro e fogo, mas a ideia é mostrar que esse ponto fixo gravitacional existindo, ele daria essa segurança assintótica a partir do momento que você enxerga tudo isso no grupo de renormalização funcional. Porque o grupo de renormalização funcional ele é a palavra-chave para essa história toda. Você começa a entender que toda a parte preditiva da teoria pode estar fincada em você entender o fluxo para esses pontos fixos da teoria. No caso, uma teoria gravitacional, os pontos fixos gravitacionais. Esse curso, então, ele tem a ambição de mostrar para vocês um ótimo, um excelente resultado que seria para a teoria de Einstein, seria para Einstein-Hilbert. Então, o grande finale do curso é vocês entenderem como a equação exata do grupo de renormalização funcional, chamada também equação de Wetterig, ela serve para descobrir esses pontos fixos a partir das funções beta que você vai calcular durante a história e entender como esses pontos fixos podem trazer algum caráter, digamos, consistente de que a teoria é preditiva para os seus observáveis físicos. Então, a missão desse curso ela é dividida em 2 blocos. Então, o curso vai ser, a primeira parte dele, eu vou falar nessas primeiras 3 aulas do grupo de renormalização funcional. Assim, vamos tentar trabalhar conceitualmente as ideias do grupo de renormalização funcional aqui para um propósito maior, que seria a segurança assintótica para a teoria de gravidade quântica, que seria vai ser a parte do Gustavo, que deve vir logo depois, a partir da semana que vem. Então, basicamente, eu pensei da gente dividir o curso da seguinte maneira. Claro que isso aqui é sempre uma ambição, problemas podem acontecer, mas a ideia do curso nesse primeiro bloco, que é o meu bloco, eu pretendo fazer assim. Então, vão ser 2 blocos, né? Primeiro bloco com 3 aulas. Então, seria eu, Anderson. Vai ser assim, primeira aula basicamente uma introdução, o conceito do grupo de renormalização do ponto de vista de Wilson, ou seja, grupo de renormalização wilsoniano, e a ação efetiva média, a sigla geralmente fica em inglês mesmo, igual vocês vão encontrar AS, ou ASQG, que é Asymptotically Safe Quantum Gravity. E a ideia é que, se possível, vou discutir o comportamento assintótico sobre nada. Na segunda aula, pretendo fazer falar para vocês
equação exata. Então vai ser a dedução da equação de Wetteres. E falar de beta functions, ou seja, função de beta. E, claro, pontos fixos, não gaussianos. E na terceira aula, eu vou dedicar essa aula a linear potential approximation, aproximação por potencial linear. Eu acho que assim pode ser traduzido. Essa vai ser uma aula um pouco mais trabalhosa do ponto de vista de cálculos, tá bom? Hoje não, hoje vai ser uma aula mais de introdução, de apresentação das ideias aqui. E o máximo de conta que eu vou fazer é para a gente chegar nessa discussão aqui da ação efetiva média e dessa ideia wilsoniana para o grupo de renormalização funcional. O segundo bloco, o Gustavo vai entrar. Está quebrando tudo. O segundo bloco vão ser. Aqui eu tenho que falar uma coisa importante com vocês. Nosso curso está preparado, está programado para 6 aulas. Nós pedimos 8. Tá bom? Então, é possível que a gente precise de mais aulas aí, mas o Gustavo, então vai dar aqui, no caso, de 3 a 5 aulas. Isso vai depender do acordo, da disponibilidade com vocês. Seria ótimo para poder chegar até aos pontos fixos para o truncamento de Einstein e Hilbert. Isso seria bem legal se vocês tivessem essa disponibilidade. Aí o horário, a gente vê um horário que todos possam. A gente não é uma turma gigante, então não dá para a gente fazer. Tá legal? Isso aqui vai ficar com o Gustavo. Então o Gustavo vai se encarregar da parte de usar isso que eu vou mostrar para vocês para segurança sintótica em gravidade quântica. Beleza? E aí o Gustavo vai detalhar melhor como é que vai ser o planejamento dele para isso. Uma vez que o nosso tempo não é um mini curso, então provavelmente vai ter muitas indicações de leituras para vocês, de literatura, e imagino que vários exercícios para vocês meterem a mão na massa mesmo. Isso vai ser uma coisa bem legal. E fiquem extremamente à vontade para nos consultar, para tirar dúvidas, para esclarecer problemas, porque nem alguns cálculos vão ser muito grandes, mas os cálculos são muito maiores que vocês vão ver aqui. Logo, é necessário que a gente precise fazer algo mais tutorial nesse sentido, porque senão a gente vai gastar muito tempo com importante tecnicalidade, mas a gente pode acabar não discutindo os conceitos por trás disso, e isso é a raiz de você saber por que as coisas funcionam aqui. Tá legal? Eu digo isso de experiência própria, porque eu comecei a trabalhar com isso tem menos de um ano. A gente está trabalhando num truncamento de uma teoria FGR, eu, Gustavo vai fazendo de Brito, vai ser o outro professor, o Antônio Pereira, que está fazendo pós-doc agora em Heidelberg, com o grupo da Astrid Eichhorn, que é uma das expoentes aí da área. O Antônio já trabalhou com o Percast também, que é outro, também um cara expoente da área de Stochastic Safety enquanto Gravity. E a ideia é que a gente está trabalhando para, agora tem 2 colaboradores também, que é o Nobuyo Ashota e o Yamada Masatoshi, e a gente está tentando ver se a gente for produzir o primeiro trabalhinho. Então, tudo que vocês estão vendo aqui é tudo muito fresco, assim, de coisas das investigações nossas. O Antônio deu um curso desse, que inclusive recomendo fortemente, que está no Professor Global, está em Física pós-graduação 2, grupo de renormalização. Então, a minha ideia é sintetizar as 11 aulas do Antônio, ou parte delas, nessas 3 aulas que a gente vai ter, para discutir o grupo de renormalização funcional do ponto de vista do soniano.
Então, o legal, cara, é que a gente continue sempre batendo bola sobre isso, porque a tarefa é grande, entendeu? Os cálculos são imensos, mas o barato é que os resultados são muito legais. A literatura hoje mostra um bom sucesso dessa abordagem de segurança assintótica em cenários de gravidade. Ao longo do curso a gente vai falando isso, vocês vão vendo como isso dá para a gente confiança para continuar investindo. Claro, existem pontos que vocês vão ver até mesmo no bloco do Gustavo. Mas vocês agregam que existe, por exemplo, uma coisa chamada o método de campo de fundo. Vocês têm lá uma independência, não pode depender, uma teoria de gravidade pode depender do background, do fundo que você usa. Mas os resultados que foram obtidos até agora mostram que isso leva a uma confiança de que há independência de background. Mas isso é um assunto delicado. Mas como todas as abordagens, em abordagens de Quantum Gravity, eu diria até mais se eu soubesse outras coisas, mais do que isso, mas tem suas questões internas. É difícil você ter uma teoria toda limpinha. E aí, imagina o seguinte, teoria quântica de campos, qual é o grau de confiança que a gente tem em teoria quântica de campos? Mas a gente sabe que na hora do camarada mentir o que você está fazendo, lá no experimento, que é o cara que vai falar que seu acoplamento ali que você está usando, de fato ele tem um poder de... se ele é preditivo ou não. Inclusive, tem uma seção 6.8 do livro do Z, Quantum Field Theory in a Nutshell, tem uma discussão muito boa sobre isso, com uma experimental amiga dele, falando sobre, a gente vai lá, faz uma teoriazinha, né, para medir um acoplamento, e aí a gente usa lá umas sagacidades para fazer com que a nossa função do acoplamento, ela me dê uma coisa crível. Mas aí o cara, como é que eu meço isso? Tem energia para isso não. Ou como é que eu chego ali? Como é que se faz esse tipo de coisa? Aí é necessário que você coloque em prática uma teoria efetiva para que você possa fazer esse pedido. A busca de uma teoria fundamental, a todas as escalas, é o sonho de todo físico. Mas matéria condensada, mecânica estatística, essas coisas mesmo que a gente vem trabalhando, tem teoria quântica de campos euclidiana, é mecânica estatística em 4 dimensões. Ou seja, 1 mais 3, 4 dimensões euclidianas. Porque ali nós fazemos contas que têm o poder de previsão. Aí esse pessoal que faz conta em involve, pergunta para eles, eu não sei. Então, o grande barato aqui será que nós podemos construir uma teoria quântica de campos para a gravidade de forma consistente, de forma preditiva? Que a teoria de quadros é super linda, eu queria saber mais. Eu sei muito pouco, quase zero. Mas ela se propõe uma coisa muito gigantesca. Mas existe experimento para isso. Quando é que nós vamos ter? Então, a gente não pode tirar essa ideia da cabeça. E o barato, eu acho que é justamente isso. Você está sempre com o pé no chão de que você tem uma abordagem. Okay? E como a abordagem pode funcionar? Vamos pegar coisas que funcionam. A teoria quântica de campos funciona bem para altas energias. Os resultados da LHC trazem bastante resultados interessantes. Também tem problema. Então a gente tem que resolver problema. Por isso que tem essa galera que vai além do modelo padrão. Então, no final, físicos iniciantes, físicos experientes, físicos de todas as ordens, eles precisam sempre estar com o pé no chão de que a gente está construindo aqui. E a confiança nessa teoria de que a gente vai pegar todo o pacote de ferramentas de teoria quântica de campos que a gente sabe que funciona dentro de um regime formal de ataque, embora não rigorosamente matemático, tá? Muitas vezes a gente trabalha com integração funcional. A gente não sabe nem se aquele bicho existe. No matemática a gente sabe se aquele existe. Mas tá lá, não, tá, tem um funcional ali, ele existe, mas tem uma transformada de Fourier funcional? Como é que é isso? Então, assim, no curso do Tião, quem já fez, ele aborda muito essa questão de que quando eu vou tentar fazer quantização via integral de caminho, a gente tem um problema no espaço de medidas na integração. Como é que a gente trata aquilo dali? Então vamos lá estudar matemática primeiro, a gente vê como é que resolve isso, depois a gente volta aqui. Cara, a gente não faz nada. Carl Sagan dizia o seguinte: se a gente for fazer um bolo, começando por entender o átomo, não sai bolo nunca. Então, em geral, isso eu estou dizendo até para os mais
iniciantes, digamos, que está na graduação, está no mestrado, a gente tem essa ambição sempre assim, eu vou entender a casca do ponto, do ponto, do ponto, do ponto. Isso é uma coisa a longo prazo, não necessariamente isso vai acontecer dessa forma. Então, a gente vai meter a mão na massa nas coisas, fazer dentro do que está ao nosso alcance, mas claro, sempre preocupado com o seguinte, tem que ter uma busca por isso daqui em algum dia. Agora, nada melhor do que se você acha um resultado interessante, que fita com a natureza, porque a natureza é que está dizendo as coisas para a gente. Não é só um teorema. A natureza tem que dizer, está certo o que estão fazendo. Faz um negócio altamente rigoroso, que não serve para nada. Agora, construir uma abordagem, como foi construído, assim, é do ponto de vista formal, mesmo que não seja do ponto de vista com esse rigor matemático. Às vezes, nós físicos, né, no início de carreira, sempre ficamos preocupados. Cara, tem que ter um rigor matemático nisso aí. Não sei, a gente fala isso muito, né? Tem alguém da graduação aqui? Não. João, vocês são... Também, colegas? Eu lembro de você. Você esteve aqui no evento passado da escola? Não? Então, com esse pouco perdão, foi lápis. E vocês? Não. Eu sou mestrado. Mestrado também. Beleza, então esse início, que vocês estão aí também, vocês, vai ter muito isso, né? E tem um momento que tem os impacientes e os descrentes, que é os que já estão no doutorado terminar, que estão aí dizendo, nada funciona, é possível, né? Mas esse é um momento, é um amadurecimento. Enfim. Bom, galera, essa era a pequena introdução que eu queria fazer para vocês do curso. Tá legal? E vamos a essa ideia aqui de Wilson para o grupo de renormalização aqui. Então, o barato do curso da ideia do trabalho do Wilson, aí a referência máxima do trabalho do Wilson é essa daqui. Wilson Wood. Então, a ideia do Wilson é se basear na abordagem funcional das teorias quânticas de campos, né? Mas principalmente por tentar resolver, fazer a quantização, usando um corte na escala de energia, ou um cut-off, como nossos amigos do continente ao norte gostam de dizer, ou cut-off, como é que se fala aqui no Brasil muitas vezes. E a ideia do Wilson era introduzir essa escala de corte para a gente entender que a teoria podia ser efetiva até um certo nível de energia. E aí o trabalho dele, a referência sempre importante, é esse daqui. Primeiro eu vou escrever aqui, referência é o Wilson. Essa daqui é um reporte número 12, 1974. O título é The Renormalization Group and the Epsilon Expansion. Mas aí lá, botando isso aqui lá no Spike, vocês acham esse trabalho tranquilamente. Ao longo das aulas vou passando mais algumas aqui. Já ia esquecendo. Daqui a pouco eu coloco no mais final da aula. Vocês devem estar se perguntando, poxa, mas qual seria um livro texto para isso, né? Eu acho o seguinte, seguindo aí a dica do Antônio, que é um grande mentor
esse assunto para mim. Um livro interessante que tem um ataque bem bacana sobre isso, que dá para entender sem muito. Você está começando a estudar teoria de campo, está estudando teoria quântica de campo, é o livro do Peskin, capítulo 12. Peskin e Schroeder, tá? Que ele faz uma discussão muito legal sobre o grupo de normalização wilsoniano, faz umas continhas, então é legal você seguir lá também. Vou deixar aqui uma vez, depois você botar no final. Por enquanto são essas duas. E se vocês quiserem também se aprofundar bastante nessa questão de quantum gravity, vocês podem, tem um livro do Percati. Esse Gustavo vai passar para vocês depois, mas o livro do Roberto Percati, que é da CISA, na Itália, ele escreveu um livro sobre essa abordagem, que é uma introdução bem legal. Depois a gente passa para vocês, mas o título, eu sempre falo livro do Percati, mas ele mudou de título, né, na verdade. E aí a ideia eu acho que eu não anotei aqui, idiota, esqueceu, provavelmente. Tinha marcado aqui. Não, está aqui. Esse livro foi publicado ano passado. An Introduction to Covariant Quantum Gravity and Asymptotic Safety. Então lá ele vai fazer algumas discussões bem legais sobre esse início, mas depois ele vai partir para atacar a máquina. Então a ideia é ele ficar construindo exemplos, fazendo discussões com vocês sobre isso daí. E tem uma tese do Codella, Alessandro Codella, que é muito boa também. Depois passo isso. É melhor eu passar isso depois por e-mail para você ficar anotando tudo ali, tá bom? Mas a gente vai, eu anotei aqui, eu pontuei algumas, eu vou passar isso para vocês depois. Tá legal? Ah, e quem gosta aí de estudar outras abordagens de Quantum Gravity, tem um livro que eu acho muito legal, que é o do Daniel Orich, que trabalhou no Max Planck como head de pesquisa no tempo. E o livro do Daniel, assim como do Kiefer, mas o Daniel eu acho ele muito bom de ler. O Kiefer eu acho ele mais salgado, mas o Daniel é muito cuidadoso e ele vai falar de várias abordagens em Quantum Gravity. Quem está interessado nessa área de gravidade quântica, pode ler o livro do Orich, que eu acho que vai ganhar muito. É um livro de 2009. E ele fala sobre essas abordagens. Aí eu vou passar nas referências. Beleza? Então, a parte do grupo de normalização wilsoniana, quero dar para vocês só assim uma passagem não muito extensa dessa ideia, mas principalmente o seguinte: você tem quando constrói uma teoria de campo, você tem lá um propagador que você quer avaliar, analisar esse propagador. Você muitas vezes está preocupado ou de pontos coincidentes no espaço-tempo que podem trazer problemas, ou você pode ter em altos momentos. Em teoria quântica de campos é muito comum você lidar com uma coisa chamada divergência, quando a sua teoria ela explode, porque se ela é uma teoria não renormalizável, você não consegue. Qual é a técnica? A técnica da renormalização é você conseguir, pela integral funcional, você conseguir pegar aquele pedaço que não está te trazendo informação nenhuma, ou você não sabe nada sobre ele, dá infinitos nas suas contas, você consegue reescrever os objetos da sua teoria de forma que você consiga absorver essas divergências. Quando uma teoria você consegue fazer isso, ela é dita renormalizada. E aí você consegue dizer o seguinte: eu guardei a ignorância num cantinho, fiquei com ela ali e o resto eu consigo fazer previsão. Essa é a raiz da renormalização, assim, a mágica da renormalização é essa. No entanto, mesmo teorias que você possa provar
que elas são algebricamente renormalizáveis, não são necessariamente teorias que você já encontrou todas as constantes de renormalização. Esse é um AU, essa é uma outra tarefa. E aí tem várias formas de você usar a ferramenta de renormalização. O grupo de renormalização funcional, ele tenta buscar, sem ficar nessa questão só das absorventes de divergência, ele tenta entender de um outro ponto de vista, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, de uma equação diferencial. E entender funções que possam trazer alguma informação sobre os acoplamentos nos campos que uma teoria pode ter. E é nesses acoplamentos que está guardada a informação que a gente quer com o observável físico, por exemplo. Claro que, mas em que nível de energia a gente está medindo isso? É possível fazer para qualquer escala? A prática diz que não. A prática diz que construir uma teoria efetiva, não necessariamente ela precisa ser renormalizada. Então, quando você vai para um regime onde você tem que estar tratando um campo perturbativamente, ele não é renormalizado, morremos. Então, uma vida assim, acabou, vou me matar, não tem mais o que fazer. É possível, dentro dessa abordagem de segurança simbiótica, você mostrar, cara, existe um conceito de renormalizabilidade não perturbativa da teoria, que vai ficar claro ao longo do curso, isso que a gente está falando, que eu estou falando para vocês. Ou seja, essa é a grande raiz. Mas o que se usa para essa técnica, para essa abordagem? Se usa o conceito da ação efetiva média. A ação efetiva ela é crucial aqui para a gente. Por que tem esse nome efetivo? Porque você sabe que você tem conhecimento para um certo corte na escala de energia da teoria até ali. Mas nada te impede de jogar esse corte para infinito, se for possível, para dizer que a teoria é uma teoria fundamental. No entanto, muitas vezes você pode fazer um shift nessa tua escala, de forma que você tenha uma confiança até certa ordem. E que para outras teorias que você colocasse até infinito, jamais você teria caráter preditivo. Mas se você reduzir até onde você quer, ela pode te trazer ganho. Então, a busca dessa teoria fundamental pode ser um náufrago anunciado. Então, é necessário a ideia de uma ação efetiva aqui. E é o que se baseia o grupo de renormalização segundo Wilson. Mas aí dentro dessa escala você consegue afirmar isso não perturbativamente. Exato. A ideia é que você consiga ter uma predição, fazer previsões não perturbativamente. Mesmo que a teoria lá na ponta, pelas técnicas de teoria quântica de campos, perturbativamente, ela não é renormalizada. Então, por isso que muitas vezes se usa esse termo, uma espécie de renormalizabilidade não perturbativa da teoria. Essa é a grande mágica. Mas para isso, é necessário que a gente tenha que pegar uma função de partição, né? Então, inicialmente, de onde se parte? Vou tentar resumir um pouco aqui. A formulação de Wilson a chave dela é em cima da abordagem funcional em teoria quântica de campo. Aí você se pergunta, qual é a ferramenta mais usada em teorias quânticas de campo? Não, para os iniciantes, o pessoal que está começando a ver isso agora, é uma função de partição aqui, euclidiana, que é onde a gente consegue fazer previsões, onde as contas de fato causam um certo desconforto dizer, mas elas contas estão certas. Que a gente parte de uma função de partição, onde você está integrando sobre todas as configurações de um certo campo, vamos botar aí no campo φ, para uma dada ação desse campo. A galera que não está acostumada ainda com esse sinal, o pessoal que está começando a estudar isso,
se for micro-office, ou se você tiver, vai ter um izinho aqui do lado. Isso aqui depois de uma rotação do FIC. Fica mecânica estatística MDX. No caso, se você está trabalhando teoria quadridimensional, vai ser mecânica estatística em 4 dimensões. O que te dá esse poder de você achar valores esperados com esse campo. Então, esse objeto aqui, ele é um objeto bonito, né? Mas em princípio ele pode, digamos, ter um problema aqui de você olhar para esse bicho aqui, que isso aqui é um produtório, porque você está integrando sobre todos os campos que você tem na teoria. Então, isso pode ser um problema de você ter isso, digamos, se ele rigorosamente existe matematicamente. Então, isso é uma definição formal. E a gente usa esse cara até onde pode. Essa é a grande ideia, né? Então, eu não coloquei aqui para não carregar a notação, mas toda lagrangiana que você escrever para construir esse funcional, então, funcional é o nome que a gente acaba dando sempre que a gente está querendo construir um objeto baseado em funções, como se fosse um espaço de funções. Então eu estou, na verdade, construindo esse objeto e eu vou ter um acoplamento para esse cara. Um acoplamento que é o cara que vai estar ligado aos campos, que vai poder me dar alguma informação sobre a previsão daqueles valores. Fisicamente é interessante para a gente. Ok? Então, basicamente, o que o Wilson fez, né? Foi introduzir um cutoff aqui, foi introduzir um parâmetro para controlar até que ponto a gente faz essa conta sem problemas. Então, parece assim, uma ideia simples, mas é uma ideia que se bem desenvolvida, ela tem várias sutilezas. E aí, isso aqui é o que a gente tem já em TQC, euclidiano, mas botar um lambda aqui é a contribuição do Wilson. Então, no fundo, ele está fazendo essa integração em todas as configurações de campo possíveis, levando em conta até essa escala de energia. Então, se a gente pode escrever esses campos, né, pode fazer essas integrações, tanto no espaço coordenado quanto no espaço de momentos. Isso vai depender de você fazer uma transformada de Fourier para lá ou para cá. Beleza? Então, de uma forma geral, assim, vou contar o final da história e vou dar essa motivação para isso. Basicamente, quando você faz esse cara aqui desse jeito, você está dizendo o seguinte, que esse dφ lambda, pessoal, tá dando para enxergar aí no fundo? Tá? Qualquer coisa, eu escrevo muito pequeno, mas no quadro eu tento aumentar, mas nem sempre eu sou feliz com isso, tá bom? E aí podem. Então eu tenho a introdução desse cara, eu tenho vou botar módulo aqui, eu estou integrando no espaço de momentos até esse parâmetro, esse cutoff, esse corte das configurações de campo. Então você tem integrações aqui, dependendo da quantidade de campos que você vai ter. Ok? Então, deixa eu fazer só uma pequena motivação com vocês aqui. O ruim desse pai é quadro pequeno, o outro lado da terceira andar, a saudade que dá é de ver aquele tamanho gigante. Então eu vou fazer uma coisa, eu vou começar daqui, em homenagem ao Barrinho, espero da direita para a esquerda. Vou começar aqui e terminar lá, tá bom? Perdoem aí a falta de jeito. Então a motivação mais legal para entender a entrada desse corte, desse cutoff, é a seguinte. Vamos pegar essa função de partição, escrita em termos dessa função. J é uma fonte que a gente pode colocar na teoria. A gente pode explicar a fonte quando quiser, a gente meio que tem um controle sobre a teoria a partir disso. E aí nós temos. Se eu esquecer esse cara, me lembra que ele é. Então eu estou tomando aquilo ali agora só como uma fonte. Vamos nos limitar.
Não vamos nos limitar a 4 dimensões, vamos escrever a coisa. Ok? Então, a gente, como eu falei antes, a gente pode, de modo formal e rigor são coisas diferentes. Cuidado. De modo formal, a gente poderia escrever defi assim, né? Com um produtório no espaço de coordenadas das diferenciais de φ de x. Mas nada impede que a gente faça o quê? Uma transformada de Fourier. Esse é o nome do lugar. Como você está fazendo uma transformada de Fourier num funcional. Pode isso, Arnaldo? Aí, cara, é o que dá certo. Tá bom? É o que dá certo. Como diz o Tião, matemática nem sabe se esse bicho existe. Então a gente pode fazer o seguinte, pode escrever esse bicho. Eu acho que eu estou colocando assim. Eu vou colocar esse carinha aqui, só para vocês saberem o seguinte. Eu estou colocando esse cara aqui, que não aqui, né? Porque a gente está usando já a ideia de começar a integrar. Tá legal? Fazer um produtório até um certo corte. E fica. Bacana? Então, quando vocês notarem que está com esse cara aqui, é porque eu estou num espaço, que é o espaço de momentos, e se eu tiver com x, eu estou no espaço de coordenadas. Beleza? Galera de TDC aí que tá oscilando, dá uma aí, dá babando. E relaxa um pouco, porque a ideia é que a aula seja mais eclética possível, no sentido dos nossos convidados da graduação, isso é importante. E se vocês tiverem uma dúvida muito assim, voltada ao início, a gente conversa depois, beleza? Então se acanhe com isso. Então, bacana. Aí você, não mudou nada, isso é a mesma coisa. Não, cara, muda assim. Por quê? Olha que legal. Porque o barato é o seguinte, se a gente está controlando a teoria a partir de medida do espaço, da medida de integração que a gente tem, então o barato é que, como se a gente desligasse o campo a partir de um certo valor desse corte. Beleza? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos botar uma escala de energia aqui. Vou desenhar, porque desenhar às vezes fica mais simples de entender. Pelo menos eu fico mais feliz quando alguém desenha para mim. Por isso que quando alguém fala assim, quer que eu desenhe? Assim? Desenha. O cara fala isso para geralmente sacanear, né? Você quer que eu desenhe? Eu sou burro. Mostra aí. Desenha. Desenha aí. Desenha para mim, que eu quero ver. Geralmente não tem desenho nenhum. Vem um palavrão e a conversa acaba. Então vamos colocar aqui assim. Vamos colocar aqui essa escala de energia e a gente vai começar 0, tá? K igual a 0 e a ambição é chegar aqui, né? Ou seja, quando a gente integra isso aqui tudo, a gente tem uma teoria fundamental. A vida não se resume a fazer só aquilo ali, não é necessariamente a tarefa das mais simples. Então, a sacada do Wilson, usando essa abordagem institucional no TTC, foi botar esse corte. Então, a gente tem ali um momento nesse valor que a gente vai entender bem a teoria. Então, a ideia é que a gente possa
nesse pedacinho aqui, né? E o que tiver para lá vai acabar não nos importando, porque a teoria passa a dar problema e não vai ter mais o que fazer. Então, muita atenção nisso, porque o barato é... Aí você, pô, mas... Cara, mas isso não é pobre, não? Bom, vocês sabem a resposta. Não é, por causa de muitos resultados que os caras têm matéria condensada e mecânica estatística. Então, não é. Trabalhar uma teoria efetiva, que é colocar esse corte, não é furado. Pelo contrário, é uma saída extremamente legal. E a gente aposta que essa seja a saída para quantum gravity. Talvez a gente está criando uma escala de energia absurda que no teoria fundamental não vai existir como palpável possível. Então, essa região aqui, que é a região que eu vou integrar, ok? Essa é a região de integração que interessa. Mas aí você pode assim, puta, mas e esse lambda, qual é a altura que ele fica? Que energia você quer? Olha, você pode controlar isso também. A gente pode colocar, fazer esse lambda, ou ele ficar um pouco mais assim, ou ele pode ficar um pouco mais abaixo. Aí costuma-se introduzir um parâmetro para controlar isso. Não tem problema nenhum. E é claro, se no final você obteve uma teoria que esse lambda indo para infinito não dê problema, oh, maravilha, você tem uma teoria fundamental. Olha que barato, não é isso? Existe alguma garantia? Tá, provavelmente garantia matemática não existe de nada. Mas, assim, existe alguma expectativa de que, algum motivo para se esperar que jogando o lambda para infinito, no caso de uma teoria fundamental, você realmente vai encontrar os verdadeiros valores de uma teoria fundamental? Você não entendeu nada no processo? Sim. Eu não sei. Mas até onde eu conheço da literatura, aí tem essa discussão no ZI que é bem legal, estou bem influenciado por ela, é o seguinte: e se essa teoria fundamental não existir? Ela não for trazer nada de novo? Se você está procurando uma correção a 10 loops, a gente já custa fazer as coisas a um loop, você está procurando uma correção preocupado com infinitos, absurdamente, e aquilo ali não está te trazendo mais nada de novo, né? Então essa é uma coisa que ficou para mim o seguinte: o investir numa teoria efetiva, ele é um primeiro passo para tentar entender se é necessário ir para lambda infinito. Ou se é só uma ambição, um luxo nosso, não, eu quero uma teoria fundamental, senão não serve para nada. Então eu vejo que, até onde eu sei hoje, né, claro, eu não tenho uma estrada, por mais que eu seja muito mais velho que vocês, tenho de estrada, eu estou muito próximo de vocês, porque eu comecei a estudar muito mais velho, então meu doutorado eu terminei tem 2 anos, mais ou menos, aproximadamente, eu teria 26. Então, eu estava nessa missão, mas o que eu senti foi que a construção dessa teoria fundamental, ela pode passar primeiro, hoje, né, por uma teoria efetiva. E talvez dizer, será que ia para lambda com ordens cada vez mais altas é necessário? Ou eu estou feliz até aqui? Agora, essa é uma pergunta que nós físicos nos fazemos o tempo todo. Até quando a teoria está satisfatória? E eu não digo que essa abordagem é definitiva. Eu digo que ela é a mais promissora das que eu já li até hoje. E aí investir em grupos de grupos de normalização, embora o nome grupo está colocado aí de uma forma mais... Fala aí, Gustavo. Embora essa palavra grupo ela está colocada de uma maneira mais, digamos, livre, no sentido de falar de aglomerado, porque não era um conceito de grupo que nós conhecemos matematicamente, ok? Até porque há algumas transformações que acontecem aqui, quem já estudou um pouquinho de grupo sabe que para formar um grupo eu preciso da inversa. E aqui isso não necessariamente, as transformações vão ter inversa, enfim. Então o grupo de renormalização ele é mais abrangente que isso, ele não tem essa limitação. Então, só em suma, a minha aposta é que buscar uma teoria efetiva seja o primeiro passo para a gente tentar ir com a teoria fundamental quando a gente manda o cutoff para o infinito. E aí, ou se for necessário de fato, chegar nesse ponto, né? Então, pessoal, aqui está a
nossa missão agora, como teoria efetiva, que é fazer a integração de zero até lambda. E, digamos, como é que a gente vai fazer isso daqui? Não, nada impede a gente fazer um truque aqui, tem uma estratégia aqui que é a seguinte. Vou colocar um calinho aqui, separando essa região, tá legal? Aos poucos vai ficar bem claro por que a gente está fazendo isso. Então, a ideia é a seguinte: integrar de zero até lambda pode ser feito em duas partes. Integrar de zero até carinha ou de carinha até k. Então, olha que legal. Digamos que você consiga realizar essa integração, ok? Mas você quer informação aqui. Ok, não tem problema nenhum. Mas por que você colocou esse carinho assim? Digamos que fazer a integração direta não dê certo. Mesmo você colocando no cutoff. A gente nunca disse que a vida ia ser fácil, não houve essa promessa aqui, né? Então, digamos que você não consegue ir até o final. Mas você consegue vir de lambda até aqui numa boa. Então você pode integrar esse pedaço, extrair esses módulos, essas integrações do seu todo, e ainda tem informações para esse outro pedaço daqui. Então a maneira como é que a gente vai andar aqui nessa integração é uma das coisas bem legais que a gente inventa aqui nessa estratégia do Wilson. Que a gente vê nessa estratégia do Wilson. Porque uma vez que você já fez as integrações, você já tirou a informação do que você está ali e você pode tratar o outro pedaço mais trabalhoso, por exemplo, com o devido cuidado que ele merece. Beleza? Então, olha só que legal. Qual a implicância disso aqui? Então, vamos pegar só a integral, vou pegar essa medida aí, a gente pode separar assim. Pode integrar, né, de zero até aquele calinho, ok? E eu posso separar assim. Depois para posso ir de carinha até lambda. Então, tudo que está fazendo aqui, ou seja, de forma mais intuitiva e razoável, formal possível, é só separar aquela integração por pedaços. Tudo bem? Aqui, sem heresia? Legal? Vamos desligar a fonte para ficar mais simples aqui a motivação. Desligar esse J, ou seja, o J igual a zero. Então, desligo a fonte por conveniência. O que a gente acaba... O que vai acontecer aqui? Então, aquela função de partição lá, tá vendo? Com J0, vai ficar só isso aqui, né? Ok? Que é o objeto que eu quero calcular. E aí, o que eu posso fazer aqui nesse caso se eu, digamos, já conheço já integrei até aqui, até calinho, beleza? Eu só vou precisar me preocupar com outro pedaço, concorda? Aí você assim, mas tudo bem, tem aquele pedaço que você já fez, não, sem problema nenhum. Então você não está fazendo a conta com a ação inteira, não é isso? Você está só com um pedaço dela. Okay? Não tem problema nenhum. Por quê? Se eu me restringir aqui, ó,
a esse pedaço aqui, então eu estou obtendo uma informação desse objeto com ação que não é ela toda, mas é um pedaço. Ok? Claro, se eu estivesse fazendo tudo, eu teria E elevado a menos S φ, né? Mas eu não tenho isso ainda. Então, no fundo, o que você faz é tentar simplificar a conta, a melhor tradução para isso. Ok? E aí fica um exercício interessante, que é pegar uma teoria escalar, lambda F4, tá ok? E vocês entenderem como é que essa separação funciona, ou seja, como é que você consegue fazer essa integração desse pedaço. E aí vocês vão chegar numa conclusão interessante, que é o seguinte: fazer essa integração desse pedaço é tirar as informações a partir da ação inicial, tá ok? Mesmo se preocupando com um objeto que ele não é o todo. Tá bom? Então, vamos desenhar aqui, eu acho que ele funciona bem para fechar essa motivação. Então, na prática, você pode fazer uma coisa aqui bem legal, que é a seguinte: vamos tentar só, sem fazer tanta coisa bizarra, o que se procura fazer é o seguinte: você imagina que eu tenho uma integração num espaço ali, ok? Mas eu tenho de 0 até lambda para ir, tá? Então, esse raio desse meu espaço de integração é lambda. Bacana? Só que, como eu quero ir até eu quero informação até um certo carinha, né? Então eu posso botar uma camada aqui que eu controle, que tem um raio B lambda, onde o B ele fica entre 0 e 1. Então, ou seja, se B é 0, você está pegando tudo. Não é isso? Se B é 1, se B é 1, você está pegando tudo. Então você controla o tamanho dessa caixa que você quer. É claro que isso vai de acordo com a sua conveniência no cálculo, de acordo com a sua necessidade, para você obter informações e ver que módulos que você precisa. Assim, de maneira bem rápida, quando você tem uma integral muito complicada para fazer, o que você faz primeiro? Você fica tirando as integrais mais fáceis, não é isso? Ou seja, as contas mais simples de serem feitas. Em geral, é isso que a gente quer fazer. Vai ver que tem informação do outro pedaço que é tão importante assim, mas é mais fácil de executar. E é assim que funciona. Então, a integração, de uma forma geral, se restringe a integração é feita nessa caixa. Ok? E aí é muito conveniente a gente introduzir pegar o campo φ e introduzir fazer com que ele seja a soma de dois campos para essas regiões, de forma que a gente possa integrar até uma com aquele campo e integrar a outra com outro campo. Ok? Então, a gente pode introduzir essas variáveis aqui. Esse φ com sinal maior aqui seriam os modos rápidos da integração, onde ele vale φ para B lambda menor ou igual ao módulo de K menor que lambda. E claro, se eu sair daquela para dentro da caixa, 0.
E o que seria o modo lento, eu vou chamar de φ menor, é que ele ganha o valor φ para módulo de K ou seja, o que eu estou fazendo aqui é pegar uma outra variável, de forma que agora, para K menor que B lambda, seja ficar, que aí eu posso integrar ali para dentro, e 0 se for maior. 0 se K for maior. Beleza. Ok, aí, dessa maneira, isso aqui vai ficar consoante com o que eu estava falando anteriormente na motivação. Deixa eu ver se dá para escrever aqui. Não. Assim, o que a gente está fazendo é escrever o ficar de forma totalmente consistente, assim, entre modos, uma soma de modos rápidos e modos lentos. Quando a gente faz isso daí, a sua medida de integração funcional, ela pode ser dividida tal como eu falei com vocês, assim. O dφ pode ser feito assim. Eu economizei o K aqui, tá bom? Então, o nosso dφ lambda lá do Wilson pode ser separado simplesmente dessa maneira aí. E aqui, claro, quem é dφ menor, os modos você integrar com K menor que B lambda e aqui ficar entre B lambda. Só uma observação, não sei o quanto isso para vocês está sendo impactante, mas por que a gente não pensou nisso antes? Ora, se havia uma maneira, primeiro, de não ter que fazer uma teoria para todas as escalas, mas sim até uma certa escala, essa é uma teoria efetiva. E depois a gente coloca o seguinte ponto: uma vez que a gente não sabe fazer mesmo até essa escala, a gente pode separar em duas regiões. Parece óbvio depois que alguém mostra para a gente, né? Mas não é sutil. E aí, assim, qual é a consequência disso daqui? Qual é a consequência disso? Você fazer essa restrição, digamos, a uma certa escala, ou botar um patamar para você, na sua teoria, é que a ação que nós acabamos de ter fazendo essa separação, tá? Isso aqui é legal quando vocês fizeram o exercício da teoria escalar. Depois eu passo uma referência que essa conta está toda feita, gravada e filmada. Você, fazendo essa separação, você pode escrever que a sua ação vai ser, claro, levando em conta os acoplamentos, não estou escrevendo aqui, mas eles estão sempre presentes na teoria, pode ser separada assim: você tem uma ação para os modos lentos, mais uma ação que combine modos rápidos e lentos e acoplamentos. Então, no final do dia, fazer essa separação aqui leva a você obter uma ação puramente descrita pelos modos lentos de integração e uma mistureba desses caras aqui.
Assim, qual é o reflexo disso para a função de partição? O reflexo disso da função de partição é justamente você ter uma integração desses módulos dentro e os módulos misturados aqui lentos e rápidos. Então, no fundo aí dessa história toda, você quando faz a integração, coleciona a informação dos módulos rápidos, no fundo você está querendo, você está sobrando com a integração dos módulos lentos. Beleza? E aí uma forma de você, sim, você pode escrever esse cara aqui de uma forma muito conveniente, que é escrever esse cara assim, de uma maneira bem uma espécie de tire o resumo, uma espécie de parte do funcional quando você está considerando só os módulos lentos. Ou seja, no final do dia, o barato dessa história toda aí é o seguinte: caramba, então eu posso obter informações, uma função de partição, pegando aquele pedaço todo que eu estou integrando, que leva em conta módulos rápidos e módulos lentos, ficando só com essa parte, tendo a parte dos módulos lentos para me dizer isso. Isso final da história para vocês é a seguinte, que é que a gente chama de ação efetiva de Wilson. Porque o funcional que a gente está escrevendo ali é de fato um funcional efetivo. E aí a ação de Wilson, então culminando na ação de Wilson, ação efetiva. A gente pode escrever assim. Beleza, pessoal? Então, assim, de uma forma geral, esse cara, quando você faz isso, tem uma informação interessante aqui, você não perde a simetria da sua ação original. Então, essa estratégia efetiva, de fato, ela garante a simetria que você tinha originalmente. Bacana? Então, assim, como o intuito aqui é comparar, assim, realizamos a integração naquela camada que a gente escolheu, entre belâmina e delâmina. Então, no final do dia, o que a gente quer ter mesmo é informação sobre a ação original. Aí uma estratégia que a gente pode adotar aqui, a gente pode fazer uma transformação de escala de variáveis de momento, para garantir
se costuma fazer é introduzir, fazer com que o K vá e o K' dessa forma. Ou seja, e aí a sua integração sobre seus módulos rápidos, ele vai ser feito assim. K' menor que lambda, indefinido. Então você só faz uma outra transformação de escala para você escrever a sua função de partição assim. Muito fino, né? Então, no fundo, é traduzir aquela ideia daquela caixa que eu fiz com isso daqui. Em breve eu tiro essas linhas daí, não tem problema nenhum. Mas, com essa mudança, não sei que estava chamando a atenção do tempo. Não. Com a mudança que você está fazendo nessa escala, o que você acaba obtendo aí? Você vai ter também isso refletido nos acoplamentos. Então, de uma forma, os novos acoplamentos que você tinha, então, os acoplamentos novos, né? Os acoplamentos transformados são o conjunto, formam esse conjunto aqui. Então você vai ter, você tinha G1, G2, vai ter G2', até aonde você quiser. Tá legal? A partir, claro, do seu conjunto anterior. G. Só uma palhinha. Esses caras aqui vão ser os caras importantes na hora de encontrar os tais pontos fixos, não triviais ou não gaussianos da teoria. E a existência desses pontos fixos vai dizer sobre essa existência desses acoplamentos. E, claro, é dali que você vai tirar a previsão dos observáveis físicos da sua teoria. Beleza? O que mais eu tinha que falar aqui? E aí a maneira como você relaciona esses acoplamentos através de uma equação diferencial, né, de transformações no grupo de renormalização. E o conjunto dessas transformações é obtido
essa equação aqui. Essa equação aqui é a equação do grupo de renormalização. Então, veja bem, o barato é o seguinte, você vai obter as funções beta em termos desses conjuntos, desse conjunto de acoplamento. Então, você vai ter tanto as funções beta na sua teoria, quanto os acoplamentos você tiver ali. À medida que você vai introduzindo acoplamentos, você vai aumentando funções beta na sua teoria. E quando essa função beta vai a zero, ela está te dando esse ponto fixo, que é esse Gzinho, que é o acoplamento. Então você faz o conjunto, você tem que ter um sistema de funções beta que você zera, e quando você vai encontrando esses Gzinhos, os acoplamentos nulos, você tem uma teoria livre, você tem uma teoria não interagente. É o caso que a gente conhece como liberdade assintótica. Quando a gente tem uma teoria onde esses pontos fixos não são inteiros, e são diferentes de zero, são não triviais, a gente tem uma teoria interagente. E é em busca de uma teoria não interagente, em busca de uma teoria com pontos fixos não triviais, que se propõe a abordagem que a gente conhece como segurança assintótica, e no caso da teoria gravitacional, onde os acoplamentos são acoplamentos de uma teoria gravitacional, a gente tem o cenário de gravidade quântica assintoticamente segura, ou como o Gustavo prefere, gravitação quântica assintoticamente segura. Beleza? Então, galera, basicamente, claro, isso aqui é toda a motivação do grupo do Wilson para de renormalização segundo isso. Mas o recado principal fica: nós estamos em busca de uma ação efetiva, média, de forma que a gente tenha poder de previsibilidade da teoria, ok? Baseado no grupo de renormalização. Veja que em nenhum momento aqui a gente está preocupado em fazer renormalização desse processo aqui, né? Então, de uma forma geral, a gente pode ir para um regime não perturbativo e encontrar uma teoria perfeitamente consistente quando a gente garante estudar todas as trajetórias possíveis aqui para essa regime de fluxo da equação do grupo de renormalização. Se garantir a existência desses pontos fixos, a gente garante que essa teoria é segura assintoticamente falando, possui segurança assintótica. Aí não para só em teoria gravitacional, que vai ser o mote principal do discurso, mas ela passa também, ela pode ser usada em teorias de calibre, de mais diversas ordens possíveis, como vocês imaginar. Então é uma ferramenta poderosa, não só para quem vai estudar gravidade, gravitação quântica, mas segurança assintótica, e toda a abordagem que vocês vão aprender aqui, e inclusive vão ver uma conta muito prática com o Gustavo, com o Einstein Hilbert, vocês vão ver o quanto se pode confiar, né, no poder de ataque da abordagem. Beleza? Estou muito marqueteiro, né? Caramba! Mas essa é a ideia. Eu, esse cara e o Antônio, que nós estamos praticamente, nós somos o quê? Os primeiros? Acho que no Brasil nós somos os primeiros a se dedicar a isso. E aí nós fomos, às vezes, os pioneiros aí. Esse Antônio, que foi com o tempo com o Percate, tá? É o cara que trouxe, me chamou, né? Quando nós fomos colegas de doutorado, ele falou assim: e aí, vamos trabalhar num negócio diferente, cara. E aí, o Antônio trabalhou com o Greenberg, então, aí assim, vamos lá, aí, olha essa abordagem aqui. Eu lembro dele fazer essa função de partição do quadro, a gente dividia a sala assim, de aquela fórmica, né? A minha mesa era aqui, a mesa dele era de frente para a outra parede, a gente era colega de porta, assim, vizinho de porta. Eu, putz, super legal, e na época que eu estava todo atolado com as coisas do doutorado, eu estava fazendo outra coisa. Eu, putz, bom, um dia a gente vai fazer isso. Aí assim
gente acabou o doutorado, a gente veio se reunir, começar a pensar em estudar isso. E hoje, o Gustavo, do CBPF, doutorando aqui, está nessa com a gente e estamos todos juntos hoje. E a ideia é um pouco do marketing, justamente eu acho que é uma coisa que, para quem está ainda sem uma linha de pesquisa para atuar, acho que tem muita coisa interessante para fazer aqui, não só em gravidade de novo, mas seria muito legal ter pessoas. Porque hoje em dia você tem a teoria, você tem, por exemplo, quando você pega as Hilbert, você coloca escalar de curvatura. Você coloca mais termos, você pode colocar polinômios, né, nesses casos. Então você vai fazendo truncamento, porque o Gustavo vai falar, eu vou falar assim na próxima aula, mas o legal é o seguinte, você é uma aproximação. Todo mundo já sacou isso, claro. Assim, pô, o João já está fazendo uma cara ali de aproximação de novo. Mas a equação é exata. Calma, vamos chegar lá. Esse é o grande detalhe. O lambda infinito é o equivalente, a analogia que eu faço é o seguinte: as aproximações vão acontecer. Eu era o cara que gostava, sabe, de igual a 0, igual a 1, igual a 2. Assim, se a vida fosse feita por números inteiros, ia ser uma maravilha, né? Tem inclusive uma história de que os gregos acreditavam que o mundo seria perfeito se fosse feito por números inteiros. Aí um discípulo de algum deles lá, não sei se era de Aristóteles, estava num passeio de barco, e parece que ele falou, pô, mas peraí, mas o teorema, foi o discípulo de Pitágoras, mas o teorema lá, seu, é feito de um triângulo que não tem um número inteiro. Né? 1 por 1 não tem, né? A hipotenusa não é inteira. É irracional. E o número irracional era uma coisa bizarra para os gregos naquela época, para os gregos. O que aconteceu com o cara? Foi jogado deixaram o cara jogado no rio e foram embora. Então, assim, às vezes olhar para a coisa não fundamental, efetiva, pode ser uma grande saída. Bom, então repare o seguinte, nessa parte final da aula, vamos fazer uma continha. Essa é 9. Vou mostrar para vocês que com essa ação efetiva média, a gente pode linkar o K igual a 0 e a ambição mor K igual a infinito. Cara, a gente está quebrando, não era para quebrar. Eu gostaria aqui de mostrar para vocês, a gente chegar lá. Aqui tem umas coisas assim, tem uns artifícios. Prestem muita atenção, porque para mim ele foi muito importante para eu entender como aquela questão de você integrar naquela camada de momentos, ela é delicada, ela é sutil. Vocês vão ver que várias coisas aqui se ajustam graças a gente se restringir no domínio de integração de forma bem consistente. Então, vamos começar com a função de partição propriamente dita, em termos dessa fonte. Não vamos mais desligar a fonte aqui. Vamos fazer a conta per si. Estamos no euclidiano, tá bom? Por isso que tem esse sinalzinho de menos, só para lembrar. Então, quando a gente, pegando carona lá na ideia do Wilson, quando a gente vai para uma função de partição, controlando com esse parâmetro da escala de energia, com esse parâmetro K, a gente vai ganhar um termo aqui em cima. Que é esse funcional aqui, que é o que a gente chama de que é um regulador. Então essa funcional do corte relacionado ao torque, tá? Ele aparece aqui quando você está escrevendo sua teoria efetiva. E aí, é claro, tem mais um pedacinho aqui, J. E
das nossas leituras lá em TQC, toda a função de partição pode ser escrita em termos, lembra, quem nunca viu, essa função de partição tem uma maneira de a gente escrever em termos de um funcional que está relacionado às funções de Green conexas. Quem nunca viu isso, imagine o seguinte, eu tenho 3 famílias, tá, de funções, de funcionais que eu possa, cada um, escrever uma quantidade de objetos. No entanto, para a gente em teoria de campo, a gente está muito preocupado com, digamos, uma classe de objetos que sejam compatíveis com o cara que vai medir lá no LHC o espalhamento das partículas e dizer, caramba, quais são, matematicamente, os funcionais que estão relacionados com esses caras. Uns caras chamam isso de matriz de espalhamento. Então, na hora que você vai calcular os dados de fato, vai obter os dados, você tem uma matriz de dados para isso. A matriz de espalhamento, no fundo, está relacionada a um desses funcionais que eu disse, que são os funcionais, o funcional que corresponde a diagramas de Feynman redutíveis a uma partícula. Então, o nome não importa, mas o que importa é o seguinte, a ideia. A ideia é você estar em busca de uma família de funcionais que te dê informação que é importante no experimento. Então, é como se você tivesse 3 famílias de funcionais, onde um te diz coisa demais, o outro menos um pouco, que você simplificou a partir do primeiro. E o último é o cara que te diz o que você precisa. Então, basicamente, o que você está fazendo não sei se minha analogia foi boa, mas imagina que você precisasse ter um conjunto desse tamanho de coisas, de funcionais, aí você não precisa disso, precisa disso. Você pode, claro, fazer modificações, você pode fazer operações em cima desses funcionais de forma a reduzir ao que você quer. Então, o nome disso é chegar no diagrama, nesse funcional que te diz o seguinte, são os caras que vão ser importantes na hora de calcular a matriz de espalhamento lá no experimento. E é lá naqueles caras que está a importância de você entender esses acoplamentos. Porque dali, se eles vão te dar um caminho para calcular um observável físico ou não. Fala, João, ficou ruim demais? Deu para entender a ideia? Então, eu não sei se você já está estudando isso, se já estão estudando isso, mas basicamente era isso. Então, em teoria quântica de campos, a gente pode escrever essa função de partição assim, como exponencial das funções de Green conexas, ok? Claro, aí vai a gosto do freguês aí. Se tiver euclidiano, tem um menos aqui, beleza? Então eu vou usar isso aqui, tá bom? Eu vou colocar assim. Claro, agora você está assim, caramba, esse casinho vai aparecer sempre. Sim. Por quê? Eu estou justamente olhando para até esse cara aqui, esse cara na escala K, ok? Aí o que a gente pode fazer agora é definir, podemos definir um funcional, no caso aqui, quando a gente vai falando de ação, estou falando de um funcional, ok? Então nós podemos definir um gama tio K em termos de um campo φ, tá? Esse campo φ ele é obtido quando a gente deriva funcionalmente um funcional W em relação à fonte. Se eu estou fazendo com um K, tem que ser o casinho ali. Legal? Esse campo aqui nós chamamos de campo clássico. E aí como é que a gente fala? Aí você pensa assim, pô, então de novo vamos usar mais ou menos, que é o que a gente sabe fazer, né? Somar, subtrair coisas ou multiplicar coisas. Então,
ação efetiva média, do inglês average, effective, average, action. Beleza? E a gente define como? A gente diz que esse cara é esse objeto gama-til, tá? Menos esse regulador. Olhando um pouco mais, olhando um pouco para esse cara, então basicamente esqueci de escrever aqui, perdão, falei tanto do W, escrevi o cara aqui, desculpa. Isso aqui que eu estou escrevendo para vocês agora, tá? É uma transformação de Legendre daquela ação daquela função de partição. Então, quando eu estou fazendo essa transformação de Legendre, eu chego nesse cara aqui, tá beleza? Que é uma maneira de relacionar as funções, o pacote que era maior de funcionários, aquele pacote de funcionários maior, com um pacote que interessa. Então, a nossa ação efetiva vai ser construída, como vocês podem observar, é o seguinte: tem esse pedaço e tem essa espécie de regulagem aqui a partir desse funcional ΔF. Joia. Bom, prosseguindo aqui, o que eu vou fazer? Uma pequena álgebra aqui, que é a seguinte. Deixa eu ver o quanto que vou. Então, qual é o próximo passo aqui? O próximo passo é só manipular esses caras de forma... vou substituir uma coisa na outra, tá legal? E vai ficar a conta... Não é difícil? Vou dar só uns pequenos pulos aqui, é legal vocês irem fazendo passo a passo, mas... quando eu substituo uma coisa na outra, eu obtenho isso aqui, né? Fica ali gráfico, mais esse que vai ser isso aqui. E aí, é claro, isolando aqui W, isso aqui vai ficar, esse funcional vai ser a soma dessas três partes aí, ok? Aí eu coloco isso lá na função de partição. Então, o E elevado a menos W tá vendo? Eu vou isolar o W aqui. Vou substituir aqui, ok? Vai ficar. E isso vai ser igual ao lado direito. Então eu só estou trabalhando com aquela mesma equação lá, substituindo esse cara, ok? Tudo bem? Qualquer coisa pode parar.
lado direito, usei esse cara, usei essa definição, depois simplesmente eu peguei W lá do outro lado, ficou assim. Agora, olha que legal, né? Um golpe aqui bem interessante. Eu vou isolar esse cara, tá bom? Então eu posso multiplicar pelas exponenciais positivas desse cara, correto? Estou de acordo? Então elas vão aparecer do outro lado, né?